Deixa eu aproveitar e advertir você de uma coisa muito séria. Hoje, em nome da fé, existem muitos charlatões por aí, muitos donos de igreja, que estão arrancando tudo que as pessoas têm, em nome da fé, em nome de Deus, em nome da Bíblia. E essas pessoas ficam ensinando por aí, que você tem que vender sua casa, vender seu carro, dar tudo para Deus, dê tudo para Ele que você vai prosperar. É a falsa teologia da prosperidade. E você entra numa dessas igrejas, onde não se ensina a Bíblia, e todo culto, o tema vai ser o mesmo: dinheiro, dinheiro. Outro dia eu estava em São Paulo, era um domingo, eu sou curioso, e eu entrei numa grande catedral lá em São Paulo. Não era uma igreja adventista, eu fui lá para visitar a igreja. Milhares de bancos acolchoados, ar-condicionado central, circuito interno de TV. Eu entrei, me assentei confortavelmente e pensei, o culto hoje vai ser bom. Quase 6.000 pessoas reunidas para adorar. Repito, não era uma igreja adventista. Daqui a pouco entraram os pastores, 4, e começaram a pregar. Eles pregaram 40 minutos. E deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas vezes eles abriram a Bíblia? Acho que até alguns estavam no culto também lá, né? Eles não abriram a Bíblia. Pregaram 40 minutos sem ler um único texto da Bíblia. Mas você adivinha qual foi o tema que eles pregaram? Dinheiro. E arrancando dinheiro do povo. E quando terminou o culto, eu fui um dos primeiros a sair. Um amigo viria me buscar, e enquanto eu do outro lado da avenida aguardava o meu amigo, eu vi aquelas 6.000 pessoas descerem a escadaria desse grande templo. E eu me lembrei de um texto do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse assim: ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Deixa eu falar uma coisa com muito carinho para você. Você se sente uma ovelha sem pastor? Você, quando vai na igreja cultuar a Deus, fala-se o tempo inteiro em dinheiro e não se ensina a Bíblia? Ficam falando o tempo inteiro em oferta, estabelecem valores para que você fique doando. Muito cuidado. O plano de Deus, o plano financeiro de Deus para mim e para você é muito simples: devolver o dízimo e dar uma oferta que é segundo eu proponho no meu coração. Agora, quando você devolve o seu dízimo e a sua oferta, certifique-se de que esse dízimo e essa oferta está indo para o fim apontado pela palavra de Deus. E você sabe qual é o fim que a palavra de Deus aponta? Eu quero te mostrar na Bíblia. Leia comigo mais 2 textos. Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. No Antigo Testamento, Moisés foi orientado a distribuir a terra de Canaã entre as tribos. Mas das 12 tribos, apenas 11 receberam herança em terra. Uma não, a tribo de Levi. E por que não? Porque na rebelião do bezerro de ouro, ao pé do Sinai, a tribo de Levi, ela não se contaminou naquele processo de idolatria. E porque ela se mostrou mais leal a Deus, Deus escolheu essa tribo como seus líderes religiosos. E em todo o Antigo Testamento, o dízimo era recolhido no templo, no santuário, na tenda da congregação. E esse dízimo era usado para manter os levitas. E os levitas tornaram-se os responsáveis pelos serviços religiosos. Eles trabalhavam no santuário,
Se você fizer uma relação dos servidores do santuário, de quantos sacerdotes haviam, de quantos levitas haviam, de quantos porteiros, de quantos cantores, de quantos juízes, passa de 30.000. Quando o santuário foi organizado no deserto, passava de 30.000 aqueles que ali serviam. E o dízimo era usado para a manutenção da tribo de Levi, que não tinha terra como herança para cultivar. Eram os líderes religiosos. O dízimo alimentava os levitas, que mantinham a religiosidade do povo, principalmente através das 7 festas anuais que o povo de Israel celebrava. Agora, pastor, nós não estamos mais no Antigo Testamento. Não existem mais os levitas lá no templo. Qual é a orientação da Bíblia? Vamos deixar que a Bíblia nos oriente, só ela. E Paulo vem e explica assim, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que façam o quê? Que vivam do Evangelho. Então agora, aqueles que prestam serviços sagrados, que estão envolvidos na pregação do Evangelho, eles podem e devem ser mantidos pelo dízimo que se traz à igreja. Acontece que muitos por aí estão usando o dízimo para o seu próprio benefício, e não uma parte que seria justa, mas tudo aquilo que trazem para a igreja. São os donos de igreja. Pastor, e como é que funciona a igreja adventista? Você sabe, senão eu vou te explicar. Existe uma organização central. Os recursos vêm para as associações, para as uniões, para as divisões. E nós, pastores, que estamos 24 horas a serviço da igreja, somos todos assalariados. E sabe o que é mais belo? Você olha para a obra adventista no Brasil, e todos os pastores no Brasil ganham o mesmo salário. Eu posso estar na Novo Tempo, posso estar numa igreja com 2.000 membros, como temos aqui a igreja do Marco, logo aqui bem perto do hospital, ou posso estar num distrito, lá no interior do Pará, cuidando de uma igreja bem no interior. O salário vai ser o mesmo. Sabe por quê? Porque o dízimo que os adventistas devolvem, ele é devolvido para Deus, e é Deus quem sustenta o ministério, e nós somos assalariados, com o mesmo salário. Para quê? Para estar 24 horas à disposição da igreja. Nós assinamos todo ano um termo de conflito de interesses. O pastor adventista não pode ser pastor adventista e trabalhar como advogado, como um arquiteto, como engenheiro. Não. Nós estamos 24 horas à disposição da igreja. E esta organização permite que os recursos que a igreja recebe dos membros fiéis continue investindo na pregação do Evangelho. Quer ouvir, por exemplo, de Novo Tempo? Nós enviamos estudos bíblicos gratuitamente para todo o Brasil. Damos os estudos de graça e pagamos até os correios. Sabe quanto investimos no último semestre? Perto de 2 milhões de reais. Para quê? Para dar estudo de graça. Pagamos até os correios. Aí o dízimo é empregado. Você sabe quanto que nós pagávamos até pouco tempo de mensalidade para estar nas TVs pagas? Perto de 2,5 milhões por mês, para estarmos nas TVs pagas. Fazendo o quê? Pregando o Evangelho 24 horas. E você vai perceber que no Novo Tempo nós não temos intervalos comerciais, não vendemos espaço para produtos de empresas, de bancos e etc. Não. É uma TV mantida com o apoio dos anjos da esperança e com você que é fiel dizimista. Então o dinheiro que entra na igreja adventista
ele é aplicado para a pregação do Evangelho. E se alguém, eu vou dar um recado agora, se alguém quer ser um verdadeiro ministro de Cristo, você deveria também ser um assalariado, se dedicar exclusivamente ao trabalho de pregar o Evangelho e permitir que os recursos que chegam na igreja fossem aplicados exclusivamente para se pregar o Evangelho. Talvez eu esteja falando para um pastor evangélico agora, e na sua igreja não se pratica isso. Será que não está na hora de você voltar para a Bíblia e começar a praticar o plano que Deus tem para você? Estou pregando agora para alguém que devolve o dízimo numa igreja e sabe que esse dízimo está indo parar na conta de um ou de outro, de donos de igreja. Avalie com carinho se você não deveria mudar de situação, mudar de procedimento. Agora, esteja certo de uma coisa: depois que você devolve o seu dízimo e a sua oferta na igreja, a sua parte com Deus foi cumprida. E se amanhã ou depois, porque nós temos homens falhos também, algum recurso do dízimo for aplicado de forma indevida, estes que estão aplicando é que vão dar contas a Deus, não você. Se você fez a sua parte. A sua parte é ser fiel. A sua parte é devolver a Deus o que pertence a Ele. Essa é a sua parte. Então Paulo é muito claro nesta orientação. Quando vamos para Ellen G. White, olha a advertência que ela nos faz. Conselhos sobre mordomia, página 101. A porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para nenhum outro desígnio que não aquele por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como a obra do Senhor. Isso é um recado para alguns adventistas que querem reter o dízimo e querem administrá-lo. Ah não, eu estou aqui com um dízimo, eu vou comprar um monte de cesta básica e dar para famílias carentes. Não, Deus diz para você não. A igreja tem um plano, tem até uma entidade chamada ASA para atender as famílias carentes. Não é com o seu dízimo. Teve uma emergência aqui, a casa do vizinho alagou, eu vou pegar o meu dízimo e ajudar o vizinho a reconstruir a casa. Não. Você pode pegar o seu dinheiro e ajudar, o do Senhor não. Porque Deus não deu para você a liberdade de você administrar o seu dízimo, não. Ele diz assim: traga o seu dízimo à casa do tesouro. É a igreja mundial que define como esse dinheiro vai ser administrado. E graças a esse sistema, a igreja adventista avança, avança e avança. E nós não somos congregacionalistas. E eu fico muito triste quando, andando por esse Brasil afora, a gente encontra algum pastor adventista, que começa a querer nos comparar com outros movimentos pentecostais, outros movimentos religiosos. Ah, por que essa igreja cresce tanto e aquela cresce tanto? Aquela ali comprou o estacionamento ao redor, comprou o quarteirão, fez um prédio para 5.000 adoradores. Claro, o dinheiro não está sendo aplicado como Deus orienta, está ficando tudo para a igreja local. Imagine você, uma igreja como a igreja do Marco aqui, se todo o dízimo que entra ali, eles usassem apenas para a igreja local. Talvez eles teriam comprado já 1 ou 2 quarteirões da cidade, feito uma igreja para mais de 10.000 membros, mas é esse o plano de Deus? Não. Por quê? Porque esse movimento congregacionalista não vê o mundo como um campo missionário. E a igreja adventista, por ser uma igreja que tem no seu DNA missão, nós fomos organizados para cumprir essa missão. E o nosso campo é o planeta Terra. E porque o dízimo não fica na igreja local, nós estamos presentes em mais de 210 países do mundo. Somos a igreja evangélica mais presente no globo terrestre. Sabe por quê? Porque o dízimo que você devolve paga missionários em campos,
missionários, onde nem a presença adventista existe.